no Evangelho aqui de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Pode sentar, se você que está aí em pé, tem lugar, pode ficar à vontade, tá bom? E vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 13. Aqui foi uma aparição do Senhor Jesus, quando ele vai se revelar a dois discípulos que estavam entristecidos, pois o Senhor Jesus havia morrido. E eles tinham então tomado a decisão de voltar para o campo, de voltar à velha vida. O Senhor Jesus, ele vai nos ensinar, ele vai dizer que o discípulo tem que deixar tudo para segui-lo. Deixar pai, mãe, campos, e campo representa investimento secular. Nada pode ser mais importante que o Senhor Jesus. Porém, o Senhor Jesus morreu. E agora esses dois discípulos, eles se deparando com essa realidade da morte de Jesus, eles vão voltar para a antiga vida, voltar para o campo. Esse caminho de Emaús é um caminho que dava para o campo. Eles estavam voltando para a velha vida. Porém, nesse momento, o Senhor Jesus vai aparecer para estes homens. Versículo de número 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E eles iam conversando sobre a morte do Senhor Jesus, sobre a prisão, sobre o julgamento. Eles iam andando e falando acerca do que tinha acontecido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Diga glória a Deus. Eles estavam falando aqui de Jesus, e Jesus vai aparecer para eles. O mesmo Jesus vai aparecer para eles. E o mais impressionante é que eles não vão reconhecer Jesus, mas os olhos deles estavam como que fechados. Versículo 16. Para que o não conhecessem. Põe a mão sobre o seu coração. Vamos fazer uma breve oração para que a gente venha se aprofundar um pouco mais nessa palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala com cada vida que está aqui, fala com cada pessoa, fala, meu Deus, a cada coração, que essa pessoa venha receber a Tua palavra, que essa pessoa venha receber o Teu milagre, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida, amém, e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, e pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor, e diga glória a Deus, graças a Deus. Essa passagem é muito interessante, porque eles estavam falando de Jesus, esses dois discípulos que conheciam bem Jesus, e eles ali falando de Jesus, naquele caminho, o próprio Jesus apareceu para eles,
E eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram. Eles olharam para o rosto de Jesus e não lembraram quem era Jesus. E isso é impressionante, porque eles viviam em total comunhão, uma convivência com o Senhor durante vários anos. E agora eles olham para Jesus e não conhecem Jesus. E isso mostra que às vezes a pessoa pode até falar de Jesus, falar sobre Jesus, mas não andar com Ele de verdade, porque o coração estava fechado, havia outros interesses. Eles estavam indo para o campo, eles não estavam indo realizar a vontade de Deus, mas estavam indo tratar dos seus negócios seculares. E mesmo falando de Jesus, mesmo Jesus aparecendo, eles não reconheceram Jesus em seus caminhos. A gente tem que ter muito cuidado e o nosso coração tem que estar aberto, porque a gente pode falar de Jesus, mas entre a boca e o coração, a distância de um palmo, aí é que está a grande diferença. Temos que falar de Jesus e Ele também tem que estar em nosso coração. Ele tem que estar também sendo o objetivo da nossa caminhada, o centro da nossa vida, para que venhamos falar de Jesus e quando Jesus aparecer, a gente venha reconhecer Jesus em nossos caminhos. E andar com Jesus de verdade. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Você às vezes passa uma situação difícil em sua vida, está caminhando, até fala de Jesus, mas você não reconhece que Jesus está com você no caminho. Jesus está andando com você todos os dias. Ele está do seu lado. Quando você vai resolver um problema, quando você enfrenta uma luta, quando você está enfrentando um dilema, um problema familiar, um problema no seu coração, Jesus está com você. Jesus anda do seu lado. Às vezes você não vê. Você olha e só vê o problema. Você olha, você só vê as dificuldades. Eles falavam aqui apenas das coisas que tinham acontecido com Jesus em relação às injustiças, a cruz, o sofrimento, a injustiça, a perda. Eles não conseguiam perceber que, além de tudo isso, Jesus estava andando com eles. Então, a nossa vida, muitas vezes, a gente só fala das injustiças, da cruz que carregamos, das perdas, daquilo que a gente passa de ruim, mas Jesus está com a gente, e isso é o mais importante. Jesus está do nosso lado, e é isso que importa. Ainda que você passe por momentos de dor e sofrimento, você não está sozinho, Jesus está do seu lado. Mas às vezes os olhos estão fechados e o coração está fechado. Então Jesus aparece para eles. E então Jesus vai dizer para eles essa palavra. E ele lhes disse, Jesus vai chegar para eles e vai dizer: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Versículo 19. Aí Jesus vai lhe perguntar: quais? Jesus sabia das coisas que tinham acontecido? Aconteceu com ele. As pessoas estavam falando de Jesus ali, aqueles homens.
Então Jesus vai perguntar: quais coisas aconteceram? Conta para mim que eu quero saber as novidades. Eu quero saber o que aconteceu. Aí então eles vão dizer, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno. Eles olham para Jesus, falam de Jesus, mas não reconhecem Jesus. A respeito de Jesus, que foi profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles falam que Jesus foi um profeta poderoso. É verdade. Jesus foi um profeta poderoso? Com toda certeza. Mas Jesus foi apenas isso? Jesus foi apenas um profeta poderoso? Então eles têm uma visão do Senhor Jesus limitada. Jesus foi um profeta poderoso. Se alguém perguntasse para você quem é Jesus, o que você diria? Quem é Jesus na sua visão? Jesus é um profeta poderoso? Ele é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o ungido, o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Mas tem pessoas que têm uma visão de Jesus assim. Quem é Jesus? Jesus é aquele que pode me ajudar. Quem é Jesus? Jesus é aquele que pode me dar uma bênção. E tem essa visão limitada de Jesus. A nossa fé vai refletir a forma como você vê Jesus. Tem muitas pessoas que têm uma fé míope. A visão que ela tem de Jesus é uma visão estreita, é uma visão pequena. Quando o problema vem, ela logo não consegue enxergar Jesus. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Estes homens aqui falaram a verdade, mas a fé deles é uma fé limitada. Se estes homens realmente tivessem uma visão clara de quem é Jesus, eles iriam dizer: Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor, o Rei dos Reis. Jesus mesmo vai dizer quem Ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega. Não um profeta poderoso. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. O que vive foi morto, mas eis aqui vivo pelos séculos dos séculos. Olha que diferença. Não somente um profeta, não somente um profeta poderoso, mas o Filho de Deus. Mas eles têm uma visão de Jesus. Jesus é quem? É um profeta poderoso. E aqui no versículo 21, eles vão dizer: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Jesus, ele se manifestou só para salvar Israel? Israel é um país pequenininho. Ele é o Salvador apenas de Israel? Olha como eles veem Jesus pequeno. O Senhor Jesus, Ele quer salvar toda a humanidade. Ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, não somente Israel. Eu pensava que Ele seria aquele que salvaria Israel. Jesus, Ele vai fazer apenas naquele país. Jesus é poderoso para resolver meu problema financeiro. É pequena a visão. É pequena. Jesus é poderoso para resolver apenas o meu casamento. Somente Israel. Olha que visão pequenininha. Ele quer salvar toda a tua família. Porque Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Enquanto você olha para Jesus para resolver coisas pequenas, Ele quer cuidar da tua vida por completo. Olha que visão pequena desses homens. É como se quisesse colocar Jesus num cantinho ali, pequenininho, numa gaveta. Mas Jesus quer fazer algo tremendo na vida dessas pessoas. Mas elas não enxergam.
pode ter certeza, essa caminhada que você está vivendo em sua vida, essa jornada, talvez você não tenha percebido ainda, mas Jesus está andando com você. E às vezes a gente olha só para as coisas pequenas, resolver o problema em Israel, resolver um probleminha ali, um probleminha aqui, e Jesus está do nosso lado. E a gente diz, Jesus foi um grande profeta, mas Ele é o Todo-Poderoso, o que pode fazer todas as coisas. Que sem Ele, nada do que foi feito seria feito, porque Ele é o Verbo de Deus. Quando Deus diz, e haja luz, e houve luz, e quando Ele criou todas as coisas, João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que sem Ele, nada do que foi feito poderia ser feito. Se Ele não existisse, nada estaria aí. Ele fez todas as coisas junto com o Pai, pois Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e andou no nosso meio. Olha que poder maravilhoso. Haja luz. Então fez o cálculo para ver qual era a quantidade de luz necessária para tirar o mundo todo das trevas. E veio a luz. Haja terra, porção seca. E veio. Haja seres marinhos. E vieram todos os peixes de uma vez só. E na terra se produza o fruto, se produza a erva. E assim veio. Jesus foi lá e fez tudo isso. E por fim Ele fez o homem, quando diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Se você olha para Jesus, você percebe que Ele tem a nossa aparência. O nosso Salvador se parece conosco. O nosso Senhor e o nosso Salvador, e Ele anda junto conosco. Então eles têm uma visão, Ele é apenas um profeta. Ele vai resolver o problema de Israel. É uma visão muito limitada. Versículo de número 21. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, desde que Ele foi crucificado. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E quando achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que Ele vive. Na verdade, não viram nenhum corpo. Eles falam como se Jesus estivesse morto lá. Na verdade, ela viu foi Jesus vivo e falando, Maria Madalena. Mas nem eles conseguem acreditar na ressurreição. E eles estão andando do lado de Jesus, mas não conseguem acreditar. A dificuldade não é Deus fazer um milagre. A dificuldade é a gente acreditar no milagre. Porque às vezes os problemas são tão grandes que a gente acha, será que Deus pode fazer algo pela nossa vida? Às vezes até mesmo quando alguém ora diz assim, meu Deus, se o Senhor pode, abençoa fulano. Minha gente, essa não é uma forma correta de fazer uma oração. Se Deus pode, com certeza Ele pode. Com certeza Ele pode todas as coisas. Então Ele vai dizer, a gente crê de todo o coração? Porque tudo é possível ao que crê. Finalmente Jesus vai se revelar a estes homens. Versículo de número 25. E Ele lhes disse, Jesus se cansou daquela conversa e vai dizer, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo os que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus vai começar a dar uma aula de Bíblia para aqueles homens, de Escritura, e vai falar, começando por Moisés e por todos os profetas. Explicava-lhes
o que dele se achava em todas as Escrituras. Que maravilhoso, não é, minha gente? É que Jesus nunca desiste da gente. Mesmo com o nosso coração duro, ele está sempre disposto a se revelar para nós. Então ele vai ensinando com toda a paciência. Esse é o nosso mestre, que não desiste da gente. E foi ensinando todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E entraram os 2 discípulos e o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus pegou o pão, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava com eles o tempo todo, mas vai se revelar no momento em que ele parte o pão. A gente sabe que o evangelho é pregado, e ele está sendo pregado em todo o mundo, mas Jesus só vai se revelar àquele que participa da mesa, que quer dizer a Santa Ceia. A gente tem que se batizar nas águas e participar da ceia do Senhor Jesus. Aquele que ainda não é batizado nas águas, que está ouvindo sobre Jesus, que está andando com Jesus, que está recebendo a palavra do Senhor Jesus, para viver a revelação maior, precisa participar da mesa do Senhor Jesus. Precisa receber do pão vivo que vem do Senhor Jesus. Então a pessoa vive essa revelação maravilhosa. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus vai se revelar para eles, e naquele momento os olhos serão abertos, versículo 31. E abrir-se-lhes então os olhos, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho? Nos falava, e quando nos abria as Escrituras, eles falando, quando ouvíamos a palavra, o nosso coração não ardia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Amém, povo de Deus? Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Sião, ele ressuscitou. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor, e aplauda mais ao Senhor Jesus. Aplauda mais ao Senhor, porque ele ressuscitou. E ele quer se revelar a você. Ele quer aparecer para você. Quando você vem à igreja, o seu coração arde, pois você escuta o evangelho e você acredita. Mas ele quer ter uma experiência pessoal com você. Ele quer aparecer para você. Ele quer mostrar para você que ele está vivo. Mas você tem que se batizar nas águas. Você tem que participar da ceia, mesmo você que já é batizado nas águas, e por algum motivo você saiu do caminho certo, e não participa da ceia há algum tempo, não come do pão, não bebe do cálice. Se você se batizou em outra igreja, não tem problema, porque o batismo nas águas não é de uma igreja específica. O batismo é do Senhor Jesus.
E a Santa Ceia é do Senhor Jesus. Porque estamos aqui servindo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não a um grande profeta. Não procurando viver algo para abençoar Israel, a nossa igrejinha pequenininha, a gente está aqui porque aqui é que tem a bênção. Não, o trabalho de Deus é no mundo inteiro. A visão de Deus é uma visão muito maior do que a nossa. Quando você prega o evangelho para alguém, e se aquela pessoa recebe Jesus, mas não vem para a tua igreja, vai para outra igreja, você não deve ficar triste. Você não deve dizer que pena que ela não veio para a minha igreja. Não, você deve dizer graças a Deus que ela procurou o caminho de Jesus. Ela está firme com Jesus e é isso que importa. Porque na verdade todos nós fazemos parte de um só rebanho, que é o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E então aqueles discípulos, quando Jesus partiu o pão, houve a revelação. A revelação não veio antes do partir do pão, veio depois. Você tem que dizer, eu quero Jesus como Salvador. Eu vou me batizar nas águas. Eu vou participar da ceia. Então, Jesus vai começar a se revelar para você. Quando você diz, eu quero ser um discípulo do Senhor. Ele vai mostrar para você as Escrituras. Quer saber sobre o Senhor Jesus? Leia a palavra. Vai lendo a Bíblia. Vai buscando a revelação do Espírito Santo. Ele vai se revelando. A sua fé vai sendo fortalecida. Mas um dia, Ele pessoalmente vai aparecer para todos nós. E vamos ver o nosso Salvador. E naquele dia haverá uma alegria em nosso coração que não terá fim. Todos nós estamos nesse caminho igual a esses discípulos. Estamos caminhando. Andando com Jesus, às vezes nem percebemos que Jesus está agindo no nosso caminho, mas Ele está agindo. Está nos guardando, está nos livrando, está nos dando uma bênção e você não percebe, mas Jesus está com você. Ele fala, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Creia nisso, tome posse dessa revelação. Ele está com você, Ele está andando com você. Talvez você não esteja andando com Ele, mas Ele com certeza está andando com você. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu creio que o Senhor está comigo e vai fazer a obra perfeita em minha vida. Vai buscando a presença desse Deus maravilhoso. Vai falando com Deus.